Quando nós nos mudamos para aquela casa, mal podia acreditar que finalmente teríamos o nosso lar. Era um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e vizinhos que pareciam saídos de um comercial. Minha esposa e eu estávamos empolgados, começamos a organizar tudo com o plano de fazer da casa o nosso refúgio, o lugar onde tudo daria certo. No começo, parecia perfeito. Mas foi nas primeiras noites que começamos a ouvir algo estranho, algo que não se encaixava. No início, achei que fosse só o som da casa se ajustando. Aquelas batidas normais que você escuta em uma casa antiga. Mas, conforme as noites passavam, os ruídos começaram a ficar mais claros e intensos. Um arranhar nas paredes, algo como garras correndo de um lado para o outro. Quando isso começou, eu tentei racionalizar. Achei que poderia ser algum animal preso nas paredes, talvez ratos ou esquilos, algo simples de resolver. Até conversei com o vizinho sobre isso, e ele me disse que a casa estava bem antiga e que esses barulhos eram comuns. Mas, com o tempo, os sons começaram a ficar mais altos, mais agudos, e até mais desesperados. A cada noite, eu acordava com a sensação de que algo estava ali, tentando se comunicar de alguma forma, como se estivesse tentando raspar as paredes com força, algo que não se fazia apenas por instinto. Isso começou a me incomodar, mas o que realmente me fez perder o sono foi quando os barulhos começaram a ocorrer durante o dia. Como se a coisa estivesse começando a se mover de dia também. Uma noite, a situação ficou fora de controle. Eu estava assistindo TV na sala, e minha esposa já tinha ido para a cama. Então, de repente, o som ficou mais forte, mais próximo, e parecia vir diretamente das paredes da sala. Não eram apenas os arranhos, mas algo mais profundo. Como se algo estivesse se arrastando, tentando escapar. Eu me levantei, meu coração batendo forte no peito, e fui até a parede. Bati nela, tentando descobrir de onde vinha. O som parou do nada. Um silêncio absoluto. Eu não sabia se sentia alívio ou pavor, porque quando o silêncio veio, ele trouxe uma sensação ainda mais estranha, como se estivesse sendo observado. Fui até o quarto, onde minha esposa estava deitada, e quando entrei, vi que ela estava acordada, com os olhos arregalados. Ela tinha ouvido também. Na manhã seguinte, chamei um empreiteiro para dar uma olhada. Pensei que talvez fosse alguma estrutura mal feita ou algum problema nos canos, já que a casa tinha mais de 50 anos. Ele fez uma inspeção minuciosa, bateu nas paredes e até fez alguns testes, mas tudo parecia em perfeito estado. Ele estava tão confuso quanto eu. Não havia explicação lógica para os sons. A casa estava intacta, sem sinais de danos ou qualquer coisa que pudesse justificar o que estávamos ouvindo. Eu estava começando a ficar irritado, mas mais do que isso, com o passar dos dias, comecei a me sentir impotente. Cada vez mais, os sons estavam mais altos, mais agressivos, como se algo estivesse se movendo atrás das paredes, querendo atacar. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Minha esposa estava tão assustada quanto eu, e a cada noite, mais desconfortável. Começamos a ouvir sussurros baixinhos, difíceis de identificar, mas inconfundíveis. Como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas com uma voz muito baixa e distante. Não era mais apenas o barulho nas paredes. Quando estávamos na cozinha, as lâmpadas começaram a piscar, como se a casa estivesse tentando nos dar um aviso. Fui até o quadro de energia, mas nada estava errado. Olhei para ela, e naquele momento, algo muito estranho aconteceu. O vento bateu forte contra a janela, fazendo-a tremer, e então, o som das batidas nas paredes voltou, mais forte, mais insistente. Estávamos sendo invadidos de alguma forma, mas não conseguíamos entender por quê. Não importava o que fizéssemos. Cada vez que tentávamos dormir, o silêncio era interrompido por batidas, arranhões e sussurros vindos das paredes. As sombras começaram a ficar mais nítidas, mais presentes. Eu não conseguia mais olhar para os cantos da casa sem sentir que havia algo lá. Minha esposa se afastou de mim, ficava horas olhando para as paredes, com um olhar distante, como se estivesse esperando algo. Eu sabia que não era apenas o medo que a estava consumindo. Ela não estava mais consigo mesma, não conseguia mais lidar com o que estava acontecendo ali. E eu também não. Um dia, enquanto eu tentava convencer ela a sair de casa por uns dias, a sensação de que algo estava nos observando tornou-se insuportável. Aquela casa já não era mais nossa. Ela havia tomado algo de nós. Naquela noite, depois de meses de terror, tomamos uma decisão. Decidimos que iríamos embora, que não conseguiríamos mais viver naquela casa. Mas antes de irmos, resolvi dar uma última olhada no sótão. Subi,
com o coração na garganta, ouvindo aquele barulho constante vindo das paredes, mais perto do que nunca. Quando cheguei lá em cima, fiquei parado por um segundo, tentando me convencer de que não havia nada ali. Mas o som não parou. De repente, ele se intensificou, como se algo estivesse se movendo bem atrás da parede, bem atrás de mim. Me virei rapidamente, quase com um pânico de perder o controle. Mas ao olhar, tudo o que vi foi o escuro. Não havia mais ninguém, nem qualquer coisa que pudesse justificar o que eu estava ouvindo. A única coisa que eu sentia era a respiração pesada, a sensação de terror. Quando finalmente saímos da casa, deixamos tudo para trás, mas a sensação nunca me deixou. O medo se arrastou comigo para os dias seguintes, e até hoje, em cada casa que entro, há uma parte de mim que se pergunta: será que aquilo voltaria? Não sei o que aconteceu naquela casa, ou o que nos aconteceu. O que sei é que o barulho nas paredes nunca teve uma explicação. E, até hoje, sempre que lembro daquilo, sinto um embrulho no estômago. Como se, de alguma forma, aquele lugar ainda estivesse me observando. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu nem sei por onde começar, mas quem já se mudou sozinho para um lugar desconhecido sabe como é aquela mistura de empolgação com nervosismo. Há algumas semanas atrás, aluguei um apartamento no centro da cidade. Não era grande, mas era perfeito para mim. Tinha uma sala pequena, uma cozinha funcional, e o aluguel era o suficiente para eu conseguir pagar sem me apertar. A ideia era começar do zero, organizar minha vida, e aquele espaço parecia ideal. Passei os primeiros dias desfazendo caixas, comprando algumas coisas novas e tentando deixar tudo com a minha cara. Até ali, tudo parecia tranquilo. Eu quase nem via os vizinhos, mas achei que fosse normal. As pessoas em prédios grandes não costumam ser muito sociáveis mesmo. A estranheza começou logo na primeira semana, quando encontrei uma carta no chão, bem na entrada da porta do meu apartamento. Era uma folha dobrada, sem envelope, e o que mais me chamou a atenção foi que estava endereçada a mim pelo nome, mas sem remetente. Quando abri, senti um arrepio estranho. A letra era tremida, quase infantil, e dizia algo como: "Empreste atenção às noites. Eles estão aqui e não gostam de companhia." Fiquei parada por um momento, tentando entender o que aquilo significava. Na hora, achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto de um vizinho ou até algum tipo de trote. A carta parecia ridícula demais para levar a sério. Mesmo assim, a ideia de alguém saber meu nome e deixar algo assim na minha porta me deixou incomodada. Naquela mesma noite, algo aconteceu que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu estava na sala assistindo TV quando ouvi um som abafado vindo do corredor do prédio, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. A princípio, tentei ignorar, achando que era só alguém mudando os móveis tarde da noite. Mas depois o som parou bem em frente à minha porta e ficou ali, imóvel. O silêncio que veio em seguida foi ainda mais estranho, como se a pessoa estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa. Criei coragem, me levantei e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Aquele corredor iluminado pela luz amarelada parecia vazio demais para o horário. Fechei a porta com a chave e voltei para o sofá, tentando não pensar mais nisso. Nos dias seguintes, outras pequenas coisas começaram a acontecer. Primeiro, uma das minhas xícaras favoritas, que eu tinha certeza de ter deixado na pia, apareceu em cima da mesa da sala. Depois, o despertador do meu celular começou a tocar no meio da noite, às 3 da manhã, sem que eu tivesse programado. Tudo parecia coisa boba, mas somando os detalhes, comecei a sentir que tinha algo fora do normal acontecendo. Comecei a desconfiar que alguém estava mexendo nas minhas coisas enquanto eu não estava em casa, mas a fechadura não mostrava sinais de arrombamento. Passei a verificar tudo antes de sair e, quando voltava, conferia cada cômodo do apartamento. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não me abandonava. A paranoia foi crescendo. Uma noite, acordei com um barulho vindo da cozinha, como se alguém tivesse deixado algo cair no chão. Levantei devagar, tentando não fazer nenhum som, e peguei uma tesoura que deixava no criado mudo. Caminhei até a porta da cozinha, o coração disparado. Quando acendi a luz, encontrei uma das panelas no chão, bem no meio da cozinha. Não havia ninguém, nenhuma janela aberta, nada que pudesse explicar aquilo. Fiquei parada por alguns segundos, olhando em volta, buscando alguma lógica. Talvez eu tivesse deixado mal encaixada na prateleira? A questão é que, no fundo, eu sabia que não tinha. Foi ali que decidi que não dava mais para ignorar.
Peguei meu celular e comecei a pesquisar câmeras de segurança baratas para colocar em casa. Talvez eu estivesse enlouquecendo, mas precisava ter certeza. No dia seguinte, instalei uma câmera simples na sala, apontando para a entrada e para a cozinha. Liguei o aplicativo no celular e fiquei monitorando o lugar enquanto trabalhava. Na primeira noite com a câmera, nada aconteceu. Comecei a me sentir um pouco mais tranquila, até que na noite seguinte, acordei de madrugada e chequei a gravação. Por volta das 2h30, a câmera capturou algo que me deixou gelada. A porta da sala, que eu tinha certeza de ter fechado, começou a se abrir, devagar. A princípio, fiquei em choque, saber o que pensar ou fazer. Não dava para ver ninguém na imagem, mas o movimento era claro. Repeti o vídeo várias vezes, tentando encontrar alguma explicação racional, mas não consegui. Fechei o aplicativo e passei o resto da noite em claro, ouvindo qualquer mínimo som. Na manhã seguinte, tomei coragem e fui até a imobiliária para pedir informações sobre o apartamento. Não queria parecer desesperada, então perguntei casualmente se o imóvel tinha tido muitos inquilinos antes de mim. A funcionária fez uma pausa desconfortável antes de responder que, nos últimos 2 anos, 3 pessoas haviam morado lá, mas todas saíram repentinamente. Ela mencionou que algumas pessoas simplesmente não se adaptam a prédios antigos e evitou entrar em mais detalhes. Aquilo foi a confirmação de que algo estava muito errado. Saí de lá com a certeza de que não ia passar mais uma noite naquele lugar. Mesmo que tudo fosse apenas coincidência, eu não conseguia mais me sentir segura. Naquela última noite, dormi no sofá, com todas as luzes acesas e a câmera ligada. Não sei por que fiz isso, mas coloquei a gravação em tempo real no celular e deixei-a ao meu lado. Por volta das 2 da manhã, acordei com a sensação de que tinha alguém na sala. O celular mostrava a imagem da câmera e a porta da sala estava aberta de novo, mas dessa vez, a gravação ficou estática, como se algo tivesse interferido. Meu coração parecia que ia sair pela boca, e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar as chaves. Não esperei para entender o que estava acontecendo. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí do apartamento naquela mesma hora, deixando tudo para trás. Até hoje, nunca mais voltei lá. E o pior de tudo é que, mesmo agora, quando estou sozinha em casa, ainda acordo no meio da noite, jurando ter ouvido aquele barulho de porta rangendo de novo.